A filosofia é a ciência dos porquês, dos questionamentos. Há quem diga que ela não apresenta soluções, mas indaga até os últimos questionamentos. É com este fim que viemos até aqui à Mediateca Rengola Quiluães para presenciarmos o lançamento da obra de Gustavo da Cruz com o título A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade. Está expectante, pedimos que nos acompanhe para o lançamento. Bora! Se olharmos para a obra do prefácio, que me pareceu ter sido bem conseguido, aliás, foi elaborado por alguém que tem profunda experiência no campo da filosofia, então há lá já uma visão de tudo aquilo que o Gustavo poderia oferecer a cada um dos leitores que tivessem interessado em mergulhar nessas 108 páginas, 12 capítulos ou 12 itens temáticos que desafiam cada um de nós. Há um debate sobre a necessidade de a filosofia ser mesmo prática. Embora em determinados campos, aliás, eu costumasse a defender o ponto de vista segundo o qual a filosofia só levanta problemas e não soluciona, mas com esta obra, Gustavo quer propor uma nova visão sobre esta tese em particular. Enquanto leitor de filosofia, amante de filosofia, que notas é que nos pode dar? Quais são as motivações que teve para ter que vir aqui adquirir esta obra? Bem, hoje em dia o conhecimento é uma obra inacabada. Ela está em constante mutação e esta mutação vai refletir naquilo que são as dinâmicas da vida. E é fundamental que se tenha em conta os novos escritos que a geração dos mais jovens vão fazendo, porque é fazendo um casamento entre o antigo e o hoje para a perspectivação do amanhã. Então, a minha motivação para cá estar é nessa visão de poder investigar mais e adquirir novos conhecimentos que nos possam permitir enriquecer os mais variados conhecimentos no âmbito das ciências. Falar de filosofia é um assunto muito interessante, não é? Principalmente para a classe acadêmica. Que notas é que nos pode dar deste lançamento da obra A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade? Por ser um dos primeiros lançamentos de jovens malanginos no mercado da literatura e da produção científica, eu dou 9 valores. Dou 9 valores para este lançamento e muitos parabéns por toda a organização. Acha que é um assunto que interessa os malanginos e os angolanos, sobretudo, a filosofia para o futuro da humanidade? Certamente que é um assunto que interessa. Estou seguro disso. E falar da filosofia é um assunto que é de interesse público? Sim, é de interesse público, porque a filosofia em si, ela robustece o conhecimento crítico, a visão crítica, e robustecendo a visão crítica permite, digamos assim, olhar a sociedade em vários ângulos. E essa visão justamente poderá alicerçar aquilo que tem a ver com o desenvolvimento da humanidade, com o desenvolvimento que as sociedades se vão debatendo hoje em dia. E não se faz desenvolvimento, quer científico ou sustentável, sem a visão crítica. E a filosofia dá esta visão. E não só a visão crítica, mas também a questão, por exemplo, da ética, a questão, por exemplo, da moralização da sociedade,
Então passa justamente pelo saber filosófico. Por que os compradores devem dirigir-se ao Gustavo da Cruz para adquirirem a obra? Diga pelo menos um dos motivos. O principal de todos, no meu ponto de vista, por ser de um escritor angolano e que apresenta uma visão da filosofia para o futuro da humanidade numa perspectiva angolana. Então, é bom que consumamos aquilo que é nosso para que possamos valorizar também o que vem de fora antes disso. Então, super recomendo a compra desta obra de Gustavo da Cruz. O autor fala dos tabus que as pessoas têm sobre filosofia. Também és um desses? Felizmente não. Mas sei que muitas pessoas estão neste grupo. Então, adquirir esta obra é uma forma de começar a quebrar esses tabus. No entanto, temos que nos permitir desfrutar o que da Cruz tem a nos oferecer. O mestre Ernesto Buda é o apresentador da obra. Gostaria que nos fizesse assim uma nota introdutória. O que é que se espera do livro A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade? Pronto, obrigado pela pergunta que é pertinente. Se tivesse de recomendar o livro A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade, gostaria exatamente de começar pelo desafio que o autor coloca na epígrafe, que é a necessidade de cada um de nós ter de se atrever a filosofar. Ou seja, filosofar é necessário porque confere o caráter da criticidade, confere o caráter da globalidade, confere o caráter da radicalidade, confere o caráter da historicidade, e a filosofia é sempre um saber último em relação aos outros saberes. Então, é essa tarefa crítica que a humanidade tem para que se torne humana. É por conta disto, né, que recomendo os leitores, sobretudo aquele leitor modelo crítico, aquele leitor que quer ter uma visão do que a filosofia pode fazer, mergulhando desde a antiguidade, porque a primeira referência que o autor faz é exatamente a Epicuro, que vai desafiar cada um de nós a perceber que quem filosofa de facto vai corrigir, vai resolver algum problema da própria humanidade. Há muito que se diga que a filosofia é apenas ciência dos porquês, mas Gustavo da Cruz apresenta aqui soluções, não é? Visão da filosofia para o futuro da humanidade. Acha que a filosofia também tem este lado de abordagem? Ok, sim, acho sim. Qualquer indivíduo que está socializado com a filosofia sabe que é um dos instrumentos que nos orienta ou serve como farol para podermos caminhar na vida em socialização ou em sociedade, de forma a adotarmos aspectos éticos, aspectos que são religiosos, aspectos culturais, que podem nos dar um horizonte cada vez mais pautado dentro daquilo que são socialmente exigido. Eu acho que, ainda que eu morra, os meus inscritos estarão aí para me representar. Então esse é um grande momento, e tirar do vosso tempo para estarem aqui é mesmo para agradecer, porque tem várias agendas e hoje é sexta-feira, o famoso Dia do Homem, e estarem aqui comigo representa muita coisa mesmo para mim. Estou muito grato, né? O momento apenas é de gratidão por estarem aqui, por presenciarem este grande feito para mim enquanto filósofo, e por presenciarem também esse meu contributo. Então a obra é muito interessante, eu trouxe várias temáticas a serem basicamente discutidas. Eu aconselho mesmo a adquirirem, porque há temas que eu acho que é coerente que nós discutamos, né, enquanto intelectuais. E eu aqui posso dizer aqui a questão mesmo do índice, dos temas que eu acho interessante e que eu acabei debruçando na mesma obra. Por exemplo,
a questão da filosofobia, né? É um neologismo que eu próprio criei, o que nós criamos é assim correto em ciência, para dizer que atualmente tem-se tido o medo exacerbado pelo conhecimento filosófico. Então nós aconselhamos que não é necessário que nós tenhamos medo ou que sejamos basicamente acobertados de medo. É necessário que nós, enquanto seres humanos, saibamos e estejamos intimamente ligados ao conhecimento filosófico. Acreditamos nós que várias foram as motivações, porque, tal como disse o autor, conhecemos-nos no Seminário Maior, São José, a quando da sua passagem como estudante de filosofia, e foi no segundo ano, porque geralmente o primeiro ano de filosofia é um ano de descobertas, é um ano de conhecer o professor e o professor conhecer os alunos. Foi no segundo ano, quando falávamos sobre a dissertação filosófica, o rapaz, não é, apresentou ideias ligadas à escritura. E depois de ter produzido alguns escritos sobre meus tormentos, não é, fez o reencaminho a mim para que observasse, e depois de ter lido, motivei-o que continuasse, e a partir daí houve um feedback, houve uma consistência entre o Gustavo e eu. E o Gustavo, devido àquela consistência, escolheu-nos como tutor, né? Escolheu-nos como tutor. E fomos encorajando, porque um tutor é alguém que acompanha a evolução do estudante, não apenas no âmbito científico, não é? Como também no âmbito humano, no âmbito das necessidades, no âmbito da procura e da resolução de outros problemas fora da academia. A partir daí começamos a estar muito tempo juntos e a discutir elementos que têm a ver com a própria filosofia. Estamos com o autor da obra A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade. A filosofia é descrita como a ciência dos porquês e também procura questionar o fim último das causas das coisas. Gostava que nos colocasse assim um conceito introdutório sobre o seu livro. Bem, na verdade, o meu livro, né, A Visão da Filosofia para o Futuro da Humanidade, é novo no mercado angolano e traz uma temática bastante interessante, porque em meio a tantos desafios, nós acabamos apresentando a visão da filosofia em função das grandes mudanças sociais. Porque atualmente tem-se visto que os filósofos pouco ou nada são visíveis na nossa sociedade. Portanto, achamos coerente, como alguém que se formou em filosofia, trazemos essa mesma obra para responder aos grandes desafios. Há quem diga que a filosofia acaba apenas a responsabilidade de questionar e não apresentar soluções, mas o título sugere que é uma visão de solução que apresenta. Ok. Primeiro, eu trouxe mesmo a minha identidade na obra. Primeiro é descortinar aquilo que se tinha como dogmático, que a filosofia apenas via como a ciência dos ditos porquês. Nós entendemos que nós devemos apenas nos questionar, porque o mundo está cheio de questões, nós precisamos de respostas, porque o filósofo casa-se propriamente com a verdade. Então nós acabamos trazendo a verdade como sendo a resposta dos grandes desafios, como a questão de uma mentalidade crítica, de uma mentalidade revolucionária e principalmente de uma mentalidade que venha a educar a própria humanidade. Como é que se desconstrói o conceito que tu apresentas na obra da filosofobia? Esse mesmo termo, filosofobia, foi criado por nós, né? Por isso é que disse, é uma das grandes novidades na obra, para descrever basicamente que é o medo descabido de pensar. Nós, enquanto jovens, temos medo de pensar, temos medo de criticar, temos medo de mostrar o contraditório, mas Karl Marx nos aconselha que a contradição gera desenvolvimento.
Porque imaginemos que nós estejamos num cômputo em que todo mundo pensa do mesmo jeito, não haverá mudança. Então, nós sugerimos que haja esse exercício conciso do pensamento, esse exercício conciso da filosofia, como essa ciência que leva propriamente a pensar. Então, a filosofia vem praticamente como esse medo pelo pensamento, esse medo pela sabedoria. É isso aí. Começas com uma incursão a falar do começo da filosofia. Sente-se que foi uma base muito forte para poder sustentar os outros temas que apresentas no livro? Sim, foi uma base muito forte, porque é o coração da obra, né? Se bem que na própria obra também acabamos discutindo o próprio tema, né? Acabamos basicamente elucidando os nossos caros leitores qual é a visão concisa da filosofia em função dos grandes desafios. Em meio a isso, achamos coerente trazer uma novidade, porque senão será uma obra entre as demais. Por isso é que acabamos trazendo uma obra, como é que eu poderia dizer, independente de pensamento. Por isso é que não apenas questionando, mas sim trazendo também soluções. Gostaríamos que deixasse assim um apelo, a grande maioria, sendo que falou, por exemplo, da questão do questionamento e a não existência da unanimidade, muitas vezes termos as mesmas opiniões, acaba não proporcionando a questão da evolução. Qual é o apelo que deixa? A grande maioria, e por sinal é jovem, escreveu para jovens, qual é o apelo que deixa para adquirirem a sua obra? Bem, o apelo é que realmente adquiram a obra, a visão da filosofia para o futuro da humanidade. Primeiro porque o homem é fruto da educação, eu digo sempre isso, e acabei falando na apresentação. Portanto, nós trazemos uma obra que vem praticamente educar o pensamento do ser humano, educar o pensamento antigo, o agora e o depois, porque entendemos que o homem é o fruto do seu tempo. E o nosso tempo, infelizmente, está viciado com gente que realmente não traz um pensamento independentista. Portanto, nós aconselhamos que adquiram realmente essa obra, porque é de um jovem angolano, malangino, e que vem basicamente escrever para jovens, com uma linguagem perceptível para que todo mundo que ler a mesma obra, desde crianças, jovens e adultos, compreendam realmente qual é o impacto filosófico em prol das grandes mudanças. Sente-se que as pessoas estão cada vez mais distanciadas ou próximas à filosofia? Distantes. Primeiro é porque eu trago aqui o prolóquio de Santo Agostinho, de que ninguém ama o que não conhece. É impossível amar a filosofia se nós não conhecemos o que é filosofia realmente. Portanto, há uma desconstrução daquilo que é a filosofia, há uma desconstrução do entendimento do que é a filosofia. Portanto, há um grande distanciamento. Então, nós trazemos a nossa obra para aproximar a humanidade da sua essência, que é o pensamento livre, que é o pensamento racional. Nós estamos felizes, Gustavo da Cruz, por teres trago essa obra no público malangino, Angola e o mundo está a observar-te e desejamos êxito. Muito obrigado. E a só Ciência da Educação, grandes companheiros e comprometidos com a educação. Eu seria ingrato se não agradecesse, né, pelo esforço que trabalhamos todos juntos e graças a Deus temos agora um momento para nos orgulhar, que é o lançamento desta mesma obra. Então, eu aproveito o ensejo para não diria aconselhar, mas fortificar que estão no bom caminho, que o princípio é mesmo tortuoso, mas depois hão de beber os frutos daquilo que vocês estão a colher, e estão a colher bem. Então, parabéns, eu, Gustavo da Cruz, estamos sempre juntos, adquiram a obra, a visão da filosofia para o futuro da humanidade. Obrigado, Gustavo.